Olá pessoal, esse é mais um vídeo do projeto de criação de elaboração de recursos digitais para ensino de física com o software Maxima. E hoje eu quero falar com vocês de um tópico muito importante, que é o tópico de listas, que vai ser necessário inclusive para a gente criar GIFs. O software Maxima, para elaborar GIFs, ele demanda que a gente aprenda a criar listas de forma lógica. Ou seja, que se os elementos da lista estiverem dispostos de uma forma lógica ou em relação ao outro, a gente pode criar uma lista de elementos com um comando só, que é o comando que a gente vai ver no final do vídeo, tá? Então, para começar, a gente define listas no software por meio de colchetes e separando os elementos por vírgulas. Então, aqui eu estou criando uma lista aqui com alguns elementos. E aí, a partir disso, a gente pode manipular essa lista de diversas formas. Por exemplo, a gente pode determinar o número de elementos que uma lista tem. Nesse caso, a lista é pequena, mas em caso de listas grandes, esse comando é extremamente útil. A gente pode ordenar os elementos da lista. Nesse caso aqui, como a lista só tem valores numéricos, os números são ordenados do menor para o maior. A gente pode aplicar operações a listas. Então, por exemplo, aqui, se eu fizer apply e entre aspas, colocar o sinal de mais e vírgula, o nome da lista, eu consigo somar os elementos da lista. Ou, por exemplo, se eu quiser multiplicar todos os elementos da lista um pelo outro, eu posso usar, em vez do mais, eu posso usar o asterístico, e aí eu vou ter a multiplicação de todos os elementos da lista. Eu também posso mapear uma função em cada elemento da lista, né? Então, se eu fizer, por exemplo, map, nesse caso a função seno e o nome da lista, eu vou ter o seno aplicado em cada elemento da lista, e isso cria uma nova lista. Tá? Eu posso colocar isso no formato numérico, se eu usar o float, e se eu usar o porcentagem, que a gente viu inclusive no último vídeo, o sinal de porcentagem se refere à última saída, tá? Ou eu posso usar outra função. Se eu quiser, por exemplo, a função exponencial, eu vou ter uma nova lista com a exponencial de cada elemento da lista A. Eu também posso aplicar elementos estatísticos, né? Operações estatísticas na lista, por exemplo, o valor médio, tá? Ou o desvio padrão. Opa, aqui é A maiúsculo. Tá? Também posso determinar o valor menor, apresentar o valor menor da lista ou o valor maior da lista. Tá? Então, a gente pode fazer essas análises estatísticas também com os elementos da lista. É claro que a lista é pequena, a gente não precisaria aplicar tudo isso, mas é só para mostrar para vocês o básico aí do que ele pode fazer. Ele pode fazer muito mais outras coisas, tá? Uma outra coisa importante sobre listas é que a gente pode selecionar elementos específicos da lista, caso a gente deseje. Então, por exemplo, aqui vou mostrar novamente a lista. Se eu quiser selecionar o elemento 5 aqui, ele é o quarto elemento da lista. Então, basta eu fazer A colchetes 4. E aí eu seleciono o 5. Se eu quiser selecionar o elemento menos 1, então eu sei que é o terceiro elemento, então eu posso fazer A3. Tá? E assim por diante. Então, essa é uma das formas que eu tenho de selecionar elementos específicos da lista. Isso é útil, por exemplo, né? Quando a gente, por exemplo, for resolver equações algébricas, aqui eu vou usar o solve e vou usar a equação x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Esse solve a gente viu no vídeo passado, então, para quem ainda não viu, dê uma olhada lá. Quando a gente resolve uma equação dessa forma, a gente tem que o solve ele entrega o resultado entre colchetes e separados por vírgula. Então isso daqui é uma lista, tá? Então o próprio solve ele lida dessa forma com uma lista. Eu posso então selecionar apenas uma raiz, né? Imagina que eu queira selecionar a segunda raiz aqui. Então eu posso fazer sol colchetes 2 e aí eu seleciono só a segunda raiz. Isso é útil para quando a gente vai resolver, por exemplo, aqueles problemas com tempo,
E aí a solução de tempo me dá, por exemplo, um tempo negativo e um tempo positivo. E aí, como a situação é uma situação física, o tempo positivo é o que faz sentido. Então a gente só quer esse segundo caso, por exemplo, tá? Uma coisa que, ao fazer dessa forma aqui, esse segundo elemento me dá x igual a raiz de 2 mais 1. Se eu quiser só usar o valor, né, então eu posso atribuir isso a uma variável, né, tipo uma variável tempo, né, se eu usar o RHS, que a gente também aprendeu no vídeo passado, tá? E o RHS, então, seleciona só o lado direito. Então, sempre que eu tiver essa variável tempo, eu vou ter esse valor raiz de 2 mais 1. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer com listas é adicionar elemento à lista. Se eu quiser, por exemplo, adicionar um elemento menos 4 ao começo da lista, eu posso usar esse comando cons. Uma coisa importante de notar é o seguinte, que quando eu faço isso, a lista ela não muda, a lista A ela não muda, ela permanece a mesma, tá? Então se eu invocar aqui a variável A, eu vou ter a lista original. Se eu quiser alterar a lista completamente, aí eu tenho que fazer isso de forma recursiva, tá? Então eu faço assim, coloco a cons, né, menos 4A. Fazendo isso, então, a nova lista ela vai passar a ter esse elemento menos 4 no começo, tá? Então, agora, se eu invocar o comando a variável A, eu vou ter aqui menos 4 antes da lista original. Eu posso também adicionar elementos no final da lista. Nesse caso, em vez de cons, eu uso andcons. Então, eu posso colocar, por exemplo, um elemento aqui 0, tá? E aí eu tenho 0 ao final da lista, né? Se eu quiser novamente alterar a lista definitivamente, aí eu tenho que fazer de forma recursiva, como eu fiz aqui inicialmente, tá? Uma coisa importante também, interessante que a gente pode fazer com listas é a operação entre vetores, tá? Então imagina que essas listas sejam listas que representem vetores. Eu vou colocar uma lista A aqui, que tem esses valores, tá? Nesse caso aqui, cada componente, cada elemento da lista pode se referir a uma componente do vetor A, por exemplo. Esse vetor aqui pode ser então, né? Esse menos 1 seria o AX, o 2 o AY e o 5 o AZ. E eu vou ter um outro vetor aqui que eu vou ter esses valores. Tá? Então aqui seria o vetor B e os elementos dele seriam, né? Bx igual a 4, By igual a 1 e Bz igual a 3. O que a gente pode fazer então com esses vetores? A gente pode fazer a soma entre eles, tá? Então se eu fizer A mais B, eu noto que o resultado também é um vetor com 3 elementos, né? Cada elemento desse vai ser a soma dos elementos dos vetores A e B, tá? Correspondentes. Então menos 1 com 4, 2 com 1 dá 3, né? E 5 com 3 dá 8. Eu também posso fazer o produto escalar. Nesse caso eu faço A ponto B. Aqui só um detalhe, que esse ponto, ele não é o símbolo de asterisco, tá? Eu não teclei a tecla de asterisco, eu teclei a tecla do ponto mesmo. Então nesse caso ele me retorna só um valor, mostrando que esse produto é um produto escalar. A gente pode usar isso, por exemplo, para determinar o módulo do vetor A ou o módulo do vetor B, por exemplo, se a gente fizer dessa forma. Tá? Então, se você aprender a mexer com listas, você já pode, por exemplo, aplicar essas listas aos problemas que a gente encontra com vetores. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é juntar listas diferentes. Então, se eu fizer, por exemplo, append A, B, eu vou ter a lista B adicionada ao final da lista A. Né? Então, nota que os primeiros elementos aqui se referem à lista A e os últimos elementos, 3 últimos elementos, se referem à lista B. Se eu fizer ao contrário, append B, A, agora eu tenho a lista resultante ao contrário, com os 3 primeiros elementos se referindo aos valores da lista B e os 3 últimos aos valores da lista A. Uma outra forma que eu tenho para juntar listas, não de forma sequencial, é o comando join. E nesse caso aí, a diferença é que os elementos eles vão ser intercalados.
Então, vou ter primeiro elemento da lista A, primeiro elemento da lista B, segundo elemento da lista A, segundo elemento da lista B e assim por diante. E para encerrar, finalmente eu quero mostrar o comando makeList, que é um comando que cria listas com apenas uma linha, né? Em geral, a gente pode criar listas longas, desde que os elementos da lista eles sejam relacionados uns aos outros de forma lógica. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma PA longa, uma PG longa, ou um conjunto de pares ordenados, eu posso usar esse comando. Então, o comando makeList ele funciona da seguinte forma. Inicialmente, ele pode receber 4 ou 5 entradas, tá? A primeira entrada se refere à expressão que eu quero, a expressão que define os elementos da lista. A segunda entrada se refere à variável. A terceira entrada se refere ao valor inicial da variável. E a quarta entrada se refere ao valor final. A quinta entrada se refere como a variável vai mudar entre o valor inicial e o valor final. Então, nesse caso aqui, ao fazer isso, esse comando que eu acabei de fazer, eu simplesmente criaria uma lista com uma contagem, né, de elementos naturais aí de 1 a 10, tá? Se eu quiser, por exemplo, criar uma lista com o i ao quadrado, por exemplo, né? Então eu poderia fazer os valores quadrados de 1 a 10, dos quadrados dos números de 1 a 10, eu poderia fazer dessa forma, tá? Se eu quiser criar uma PA, imagina que eu quero uma PA que eu tenho o valor inicial de 1, uma razão de 3 meios. Então eu preciso saber, né, a expressão que define os elementos da PA. Então a expressão é o primeiro elemento mais a razão vezes, vou colocar a variável i aqui, vezes i menos 1. Então nesse caso, se o i for 1, por exemplo, né, quando o i for 1, aí eu vou ter o primeiro elemento com o valor de A. Quando o i for 2, eu vou ter o segundo elemento com o valor de A mais R. Quando o i for 3, eu vou ter o terceiro elemento com o valor de A mais 2R e assim por diante. Então a gente pode criar essa PA com o número de elementos que a gente quiser. Vamos colocar aqui, por exemplo, 15 elementos. Então ele prontamente cria essa PA para mim. E eu posso usar os comandos anteriores, né, para trabalhar com essa PA. Por exemplo, se eu quiser determinar a soma dos valores dos elementos da PA, então eu posso usar o apply. E aí, prontamente, eu tenho a soma dos elementos da PA. Se eu quiser, tenho 15 elementos na PA, eu quero saber, mas eu quero saber qual o décimo elemento dessa PA. Então, eu posso fazer dessa forma, tá? Poderia criar uma PG também. Então, só para colocar um exemplo final aqui da PG, vou colocar uma PG com valor inicial 1, uma razão aqui de 2, e vamos fazer PG, makeList. Os elementos da PG, a expressão que define os elementos da PG é A vezes Q, elevado a I menos 1. Tá? Então, nesse caso, a gente vê, se i for igual a 1, eu vou ter o valor de A, o primeiro elemento. Se igual a 2, eu vou ter o valor de A vezes Q, e assim por diante. Então, vamos colocar também 15 elementos. Então, está aqui a minha PG. Tá? Posso também determinar a soma desses elementos aí da PG. Posso determinar, eu quero saber qual é o 8º elemento da minha PG. Pronto, tá aqui, ó, 128, tá? Então, esse makeList aí, ele vai ser muito interessante pra gente. E só para encerrar, eu vou fazer o caso em que esse i ele não muda de 1 em 1. Para todos os casos que eu fiz até aqui, o valor do i, né, entre o valor inicial e o valor final, ele muda de 1 em 1. Então, imagina que eu queira criar um conjunto de pares ordenados da função x ao quadrado. Tá? Então, eu posso fazer makeList x f de x, com x indo de 0 a 1. Né? Agora, de 0 a 1, eu quero que ele vá com passos de 1/10. Tá? Então, eu posso colocar aqui 1/10 na quinta entrada do makeList. Ele vai entender, então, que o x deve variar de 1/10 em 1/10, tá? Feito isso, então, tá aqui o meu conjunto de pares ordenados, tá? De x ao quadrado,
no intervalo de 0 a 1, com o x variando em 1/10. Bem, então era isso que eu queria falar com vocês hoje nesse vídeo. No próximo vídeo eu quero falar um pouquinho de matrizes. Até lá!